Olá, meu querido! Mais um Estudo com Deus começando por aqui. E hoje é dia de conteúdo novo. Conteúdo eu falo de um novo livro. Nós hoje vamos começar Coríntios, 1 Coríntios, que é um livro maravilhoso. Se você gostou de Romanos, você vai ver a preciosidade que é Coríntios. Claro, né? Sempre instruído e ensinado pelo apóstolo Paulo, sempre vai ter coisas boas aí. Todos os livros da Bíblia são lindos e aproveitáveis, como o próprio, né? Como na própria palavra Deus diz que tudo que está ali é aproveitável para nós. Mas tem alguns livros que eles são mais especiais no meu coração. E é como Coríntios, é como Romanos, Hebreus. Tem alguns que eu tenho aí os meus prediletos e eu tenho certeza que você vai ter os seus também. Então, Coríntios tem meu coração como Romanos, como Hebreus, como alguns outros por aí. Amém? Então, que você possa permanecer comigo, que você possa abrir sua Bíblia agora, em nome de Jesus, abrir em 1 Coríntios, nesse livro maravilhoso. Vamos aprender juntos aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Amém? Mas antes de tudo, nós vamos convidar o nosso grande autor da palavra de Deus, aquele que inspirou a todos esses homens a escrever essa palavra, que é o nosso amigo e amado Espírito Santo. Vamos orar e convidá-lo a estar conosco neste momento? Amém? Lembrando que isso aqui não é um estudo teológico, eu não sou teólogo, eu não sou mestre da palavra, eu vou te falar sobre aquilo que eu compreendo aqui, muitas vezes não vai ter concordância com aquilo que você pensa, e tá tudo bem, cada um tem um discernimento, um entendimento ali. É claro que tem coisas que não tem como você fugir daquilo que é de fato, ali é muito claro, mas tem coisas que são interpretações, então cada um tem a sua. Amém? Por isso que é necessário cada um ler, pedir direção do Espírito Santo para que cada um possa compreender aquilo, a porção que o Senhor tem para cada um. Amém? E é isso, vamos orar, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez aqui na sua presença te agradecemos porque o Senhor é bom em todas as coisas. Queremos pedir neste momento a sua presença, Senhor, conosco neste momento. Coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo. E peço, Senhor, desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor. Nos faça compreender a sua palavra, Jesus. Abra nossa mente, nosso coração, nos traga compreensão e nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra, a ver além das letras. Amigo, amado Espírito Santo, nosso professor, aquele que nos ensina todas as coisas, se conosco. Nos discipule, nos ensine, que a Sua palavra seja escrita na tábua do nosso coração e da nossa mente. E que ela dê frutos na nossa vida e que ela nos liberte, transforme e cure. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bora lá então. Espero que você tenha aberto a sua Bíblia. Eu estou usando uma Bíblia aqui na versão do King James, 1611. Tem um palavreado um pouco difícil, mas você segue aí na sua Bíblia, não importa a versão que ela é, você vai seguindo aí os versículos que a gente vai se entendendo. Amém? Bora pra palavra. Sempre o primeiro livro, assim, quando a gente dá início a um livro novo, a gente conversa um pouco mais, mas é assim mesmo. Amém? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre Coríntios. O autor de Coríntios, você já sabe, foi Paulo, o apóstolo Paulo. Foi escrito de 55 a 57, mais ou menos, depois de Cristo. Ele foi escrito em Efésios, né? Enquanto o apóstolo Paulo estava ali. Amém? E hoje eu queria falar um pouquinho de Coríntios. Queria ler algumas coisinhas aqui que eu tenho para você. Coríntio, no sul da Grécia, num istmo que separa o Golfo de Corinto do Golfo Sarônico. Corinto se tornou naturalmente um centro de comércio e um bom ponto de parada para viajantes para o leste ou para o oeste. Embora destruído pelos romanos em 146 a.C., foi reformado como colônia romana sob Júlio César, um século depois. A nova cidade foi primeiramente povoada por veteranos de César e cidadãos livres, mas gradualmente os gregos voltaram, helenizando os italianos e dando a sua língua à colônia. A sua posição geográfica nas rotas do Oriente Médio a transformaram na mais cosmopolita das cidades. O que é cosmopolita? É uma cidade que tem habitantes de todo tipo, tanto habitantes ali nativos daquele lugar, quanto de outros lugares ali estrangeiros. Influenciada pela vida e pelos costumes de todas as nações da costa do Mediterrâneo.
Corinto era depravada. Não foi o grande mal dessa cidade que fez Paulo trabalhar ali, mas a posição estratégica que ela ocupava. A sociedade comercial garantia que fosse preparado ali em Corinto e logo se espalharia muito além da província. Então o apóstolo Paulo escolheu Corinto para estar pregando o evangelho ali, porque estrategicamente ali era inteligente, pelo fato de ser um lugar de comércio, de muita chegada e saída de pessoas. Ela, como disse aqui, ela era um centro comercial e um bom ponto de parada para os viajantes que vinham do leste e do oeste. Então, por ali passava muita gente. Então, o que o apóstolo Paulo provavelmente pensou? Se eu ficar aqui em Corinto, eu vou pregar aqui e todos que ouvirem a palavra, que são de todos os lugares por onde passa, eles vão levar a palavra para outros lugares. Então, apóstolo Paulo, muito inteligente, creio que guiado pelo Espírito Santo de Deus, teve essa ideia de ficar ali em Corinto por causa disso. Amém? E é isso, só para você entender um pouquinho que Corinto era depravada, tem uma história e tudo por trás. É bom a gente entender a história de cada lugar, para a gente saber um pouco do contexto, por que está sendo escrito dessa maneira a carta, por que foi falado isso, para que você possa compreender um pouquinho, porque a gente cai de paraquedas aqui, só lê e não entende por que o apóstolo Paulo está falando isso para este lugar. No caso, as cartas são direcionadas para as igrejas de tal lugar. Então a gente começa a compreender melhor o porquê que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre aquilo, porque a cidade é assim, porque esse povo é desse jeito. Então, por isso que o apóstolo Paulo, outros apóstolos que escreveram aqui estão falando disso, porque cada lugar precisava de uma orientação diferente. Lembrando que o tema dessa carta é a conduta cristã, os assuntos doutrinários e éticos, amém? Então vamos lá, começando agora. Então aqui, capítulo 1, versículo 1, tem como título Saudação e Ação de Graças. Começando aqui. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sostênes, nosso irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja convosco e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas fostes enriquecido por ele, em toda palavra, em todo conhecimento. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que essa igreja tinha todos os dons, não faltava dom naquela igreja. Era uma igreja de muitos dons espirituais. E como disse aqui no versículo 5, também não faltava conhecimento e nem palavra. Então era um povo enriquecido de conhecimento, palavra e dons espirituais. Amém? Versículo 8 aqui. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos, em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloe, que há contenda entre vós. Então, essa igreja aqui, que tem todos os dons, que não falta dons, que tem conhecimento e tem palavra, ainda assim tinha problemas, ainda assim tinha contenda entre os irmãos. Porque no fim, o fato de ter dons e ter conhecimento da palavra não significa que tem frutos. Não é porque as pessoas fluem no Espírito Santo que ela tem frutos. Tanto que naquele dia, o que dirá o Senhor? Muitos vão chegar lá, bater a porta, e o dono da casa, do reino, vai dizer, não, eu não te conheço, mas eles dirão, eu
curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E o que ele dirá? Eu não vos conheço, afastam de mim vós que praticam a iniquidade. Então, ter dons espirituais, ter conhecimento da palavra, não diz que a pessoa tem frutos. E quantas igrejas estão vivendo isso nos dias de hoje, né, irmãos? Buscam muito o poder de Deus e não tem frutos. Continuando aqui no versículo 12, amém? No versículo 12. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O que estava acontecendo? Ali naquela igreja de Corinto, eles estavam divididos, cada um dizendo que era, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, não, eu sou de Cristo. Aí Paulo pergunta, por acaso, quem foi que morreu por vocês na cruz? E eu pergunto a você, quem foi que morreu por você na cruz? Quem foi que morreu por nós? Foi o pastor? Foi o profeta? Foi o cantor gospel que edifica tanto a sua vida? Não, foi Cristo. E quantos de nós estamos seguindo, idolatrando a homens? Homens que são pecadores, são falhos, que são imperfeitos. Nós estamos adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Quantos de nós estamos caindo nesse erro de achar que aquilo que o pastor fala é a boca de Deus, só ele tem o conhecimento? O véu foi rasgado, meu irmão, e hoje nós temos livre acesso. Então, Cristo é que morreu por mim e por você. Amém? Versículo 14. Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome fostes batizados. E eu batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então Paulo, ele pregou o evangelho, ele levou o evangelho para este povo, não com sabedoria humana, ele levou a cruz de Cristo, somente, simplesmente isso. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Porque a pregação da cruz é loucura para os que estão aí, né, se perdendo, que estão perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 19. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então não é pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, pela ciência, pela filosofia, pelas coisas humanas que nós somos salvos. Deus fez a nada aquilo que é tão importante para o homem como a ciência. E ele fez o homem ser salvo por uma loucura, que é a pregação do evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. Aquilo que é ilógico, que não é natural, é que salva o homem. Aquele que vive o mundo natural, que está no natural. Versículo 22. Porque os judeus requereram um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, para alguns é loucura, mas para nós que fomos chamados, que somos salvos, esse é o poder de Deus atuando, nos salvando por algo ilógico, por algo antinatural. Nós estamos sendo salvos. Então a loucura do evangelho é loucura mesmo. Se você for analisar
analisar humanamente, é uma loucura dizer que você é salvo por um homem que morreu e ressuscitou, né? Então, assim, é isso que Paulo está falando aqui. Amém? Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Então, ele está dizendo aqui no versículo 26, se a gente olhar, irmãos, Deus não chama, é difícil Deus chamar homens segundo a carne, homens sábios, inteligentes. Ele não chama poderosos, é difícil. Ele quis chamar e ele prefere chamar os improváveis para confundir os sábios, para trazer confusão aos poderosos, para dizer, como assim esse daqui? Deus ama os improváveis, irmão. Ele escolhe aquele que fale, que é um gago, que não consegue falar direito para pregar o evangelho, aquele que precisa falar, ele usa um gago, como ele usou a Moisés, um improvável. Ele escolhe uma pessoa que quase não canta, que nem tem uma voz tão bonita, para ungir a sua cabeça e usar ele poderosamente no seu dom aí de louvor. Ele escolhe alguém que é tímido para ser um evangelista. Ele escolhe o improvável, aquele que todos olham e falam, não vai dar em nada isso aí. Quem é esse daí? Um louco? Quem é esse? Um drogado? Quem é esse? Uma mulher desesperada que não é uma drogada, uma alcoólatra, uma prostituta. Deus usa e ama os improváveis. Eu me emociono porque, meu irmão, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele não precisa da nossa sabedoria. Ele só precisa da nossa disposição. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, para mostrar para o homem que ele não precisa da sua sabedoria. Deus não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Ele pode tudo. Amém? Vamos continuar aqui. No versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então aqui está dizendo que Deus escolheu as coisas desprezíveis para aniquilar a nada aquelas que são. Ele escolheu aquilo que é mais improvável para mostrar aos que são que nada são, para que nenhuma carne se glorie, para que ele possa revelar o seu poder através daqueles que são improváveis. Aqueles que se dizem, que não se acham nada, fazendo grandes coisas em nome do Senhor, porque é o Senhor que capacita. É o Senhor mostrando, eu não preciso de você, sou eu que faço. Eu só preciso de um canal. Mas no fim, quem vai realizar todas as coisas sou eu, o Senhor. Amém? Vamos aqui para o capítulo 2, que tem como título Proclamando Cristo Crucificado. Versículo 1. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus crucificado Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, aquele que tinha todo o conhecimento, descartou todo o conhecimento que ele tinha. Ele mesmo diz que ele
olhou isso, todo o conhecimento que ele adquiriu, tantos anos estudando, aquele homem que estudou muita palavra, estava ali no pé de Gamaliel, ali, um grande, né, professor, mestre daquele tempo, ele descartou tudo aquilo como esterco. E ele foi até esse povo, os coríntios, levando somente e somente o testemunho de Deus. Ele somente levou a cruz crucificada, Jesus Cristo, porque isso é suficiente, não precisa de coisas humanas, de afloreio, de grandes coisas sendo feitas para poder conquistar o coração do homem, somente a cruz crucificada. Não, Jesus crucificado, perdão, já é suficiente. Continuando aqui no versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo aqui que ele não foi até esse povo, até os coríntios, com palavras persuasivas. Ele não foi em sabedoria humana, ele foi em poder, em demonstração do Espírito de Deus, do poder de Deus. Para que a fé deste povo não estivesse nas coisas terrenas, nas coisas humanas, mas no poder de Deus. Porque quando a gente se apega às coisas terrenas, a gente cai, irmão. Quando a gente está apegado às coisas deste mundo, a gente não prevalece. Mas se a gente estiver firmado e apegado naquilo que é do céu, naquilo que é o poder de Deus, naquilo que é do Espírito de Deus, nós prevalecemos em meio a qualquer circunstâncias. Continuando aqui no versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Quando ele fala príncipe deste mundo, são realmente pessoas deste mundo. Continuando aqui, ele explica, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Quando ele fala aqui, ele fala sobre os judeus, sobre os mestres da lei, sobre aqueles que têm conhecimento mesmo da palavra. Ele fala aqui sobre eles. Quando ele fala aqui, príncipe deste mundo, ele não está falando sobre entidades, principados, como também pode ser entendido. Amém? Aqui ele está falando sobre os príncipes deste mundo mesmo, sobre governantes deste mundo, deste tempo mesmo, humanos, tá? Continuando aqui no versículo 9. Mas como está escrito, o olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está citando aqui Isaías 64, 4. Amém? Esse aqui ele está citando uma palavra lá do Velho Testamento. Continuando aqui no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Vou ler novamente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que quem nos faz conhecer as coisas de Deus é o Espírito Santo. É por isso que nós temos que nos relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, porque Ele nos ensinará, como o próprio Jesus disse, todas as coisas. Ele nos revelará Cristo. Ele é o que nos convence do juízo, do pecado, da salvação. É Ele. Por isso que nós temos que nos achegar a Ele, temos que nos relacionar, temos que conhecê-lo, temos que ficar amigos do Espírito Santo. Porque através dele nós nos achegamos a Jesus e Jesus nos leva a Deus. Então nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Continuando aqui no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então é através do Espírito Santo que nós vamos conhecer as coisas que já nos foi dadas de forma
gratuita, de forma de graça, nos foi dada. É pelo Espírito Santo que nós vamos conhecer as coisas de Deus. Versículo 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, pelo Santo Espírito. Versículo, continuando aqui, pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural, versículo 14, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo fala que o homem natural não pode conhecer as coisas espirituais. Não tem como o homem espiritual, o homem natural, carnal, que está na carne, terreno, que está cheio das coisas da carne, que está tomado pelas coisas deste mundo, conhecer as coisas espirituais. Somente quem é espiritual, quem está no Espírito, que anda no Espírito, vai compreender e discernir as coisas que é espirituais. Por quê? Porque para o homem natural, as coisas do Espírito parecem loucura. Então você não tem que ficar tentando explicar para quem é natural as coisas que é do Espírito, porque ele não vai compreender, você vai sair frustrado, você vai pagar de doido e não vai ter êxito naquilo que você está falando. Então, para o que é natural, não se fala as coisas espirituais, para que você possa não sair frustrado. Eu mesmo já passei muitas vezes por isso, eu querendo explicar a pessoas coisas que é do Espírito e sair dali frustrada, me sentindo mal. Então o próprio Espírito me disse, não fale para ele não compreende, ele não entende e tá tudo bem, porque ele vive outra coisa, ele ainda não está preparado. E ele ainda diz aqui, mas aquele, no versículo 15, mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Por quê? Porque aquele que é espiritual tem os olhos abertos. O discernimento espiritual, ele sabe o que é natural, ele sabe o que é espiritual, ele consegue compreender porque ele está aberto, seus sentidos estão abertos, ele está sensível. Agora quem é natural, quem é carnal, ele não consegue ver. Os seus olhos espirituais estão fechados, ele não tem compreensão. Então ele não vai compreender o que é do Espírito. Então nós temos que ter esse discernimento de não querer brigar e querer colocar na cabeça das pessoas aquilo que a pessoa não está preparada, que não é o tempo dela, que ela ainda não, que ela não é espiritual. E não, a gente não tem que se achar porque eu sou espiritual, ele é natural. Não, é porque ela não está pronta, não é o tempo dela. Porque o Senhor é que vai revelar, quem mostra as coisas é o Senhor, mas nós queremos muitas vezes tomar esse lugar do Espírito Santo e fazer, e falar, e dizer, e colocar na cabeça da pessoa. Mas, meu irmão, nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer, o Senhor agir. E o Senhor vai Ele mesmo revelar, como foi revelado a você, o próprio Espírito vai revelar ao outro. Cabe a nós orar. E se o Senhor nos orientar, sim dizer, mas não por nós mesmos, mas pela orientação e pela direção do Espírito Santo. Amém? Então eu paro por aqui. No próximo vídeo nós vamos ler capítulo 3. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou pedir mais uma vez para você curte o nosso vídeo. Isso nos ajuda muito a levar para frente esse estudo. Muitas pessoas têm assistido o vídeo e não curte. Termina de assistir o vídeo e não curte. Então nos ajuda curtindo, irmão. Se tá te ajudando, se tá contribuindo, se de alguma forma tem sido bênção, curte, comente também, porque o seu comentário vai fazer ser relevante para o YouTube. O YouTube vai fazer crescer e levar para frente esse trabalho que tem aí com o objetivo estimular as pessoas a lerem a Bíblia. Amém? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, envia para as pessoas esse vídeo, todas aquelas que você sabe que precisa ler a palavra, precisa se sentir motivada a ler a palavra, que talvez vai gostar de alguma parte que vai falar daqui, envia para ela, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e até lá!